A ciência diz que o cérebro humano tem 100 bilhões de neurônios. A ciência diz que os neurônios são as células responsáveis pela condução dos impulsos nervosos. A ciência diz que os impulsos nervosos têm a função de transmitir estímulos para os músculos. A ciência diz que os músculos devem obedecer às ordens dos neurônios. Mas o que a ciência diz, os meus 100 bilhões de neurônios fazem questão de ignorar. Porque para mim, o que move uma pessoa não são os músculos. É a força do pensamento. O programa Superação tem o apoio cultural Euryklinger, Mobilidade com Responsabilidade, Grupo Labmate, Análises e Ensaios de Materiais, Frias Neto, Consultoria de Imóveis e Honda Aversa. Olá, está no ar mais um programa Superação, o nosso canal para discutirmos acessibilidade, inclusão e qualidade de vida na nossa sociedade. E no programa de hoje, a equipe do Superação foi às ruas aqui na cidade de Piracicaba para avaliar um pouco do quanto a nossa sociedade sabe a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e o quanto, principalmente, é colocado em prática. É o programa Superação de hoje que já começou. Você sabia que na cidade de Piracicaba existe um sistema de transporte chamado Elevar? O sistema Elevar é um meio de locomoção que faz o transporte das pessoas com deficiência porta a porta. Através de agendamento, os cadeirantes ligam na Secretaria de Transportes do município aqui de Piracicaba e fazem esse agendamento. Então a van vai até a casa da pessoa, busca, leva até o destino, depois leva de novo para casa, tudo com agendamento. Poucas cidades do nosso país têm um sistema de transporte como esse. No ano de 2004, eram 3 veículos. Hoje, em 2012, são mais de 10 veículos. Essa é uma grande evolução. Eu acho que a acessibilidade envolve tudo da vida do deficiente, físico, mental, visual. Tá aqui uma prova aqui que é acessibilidade. Você vê uma rua adaptada para a pessoa de cadeira de roda subir. O próprio deficiente visual com esses quadradinhos aqui no chão também, isso. E sem contar a sociedade que já está mais... não para tanto para ficar olhando, não se assusta mais com os deficientes físicos, né? O direito que todos devem ter, né? Principalmente os idosos, né? No caso, assim, ter privilégios nas oportunidades diversas. Se a gente entender a acessibilidade da área social como a inclusão, a participação social, o atendimento social, o reconhecimento da existência, né, de situações de deficiência ou de condição de deficiência das pessoas, eu acho que hoje a gente tem assim, um parâmetro bastante grande de onde eles estão, o que fazem, o que precisam. Além disso, uma integração de trabalhos entre os serviços existentes, serviços particulares, serviços públicos, parte deles, inclusive, conveniados com a área da assistência social também, podendo oferecer a essas pessoas um nível melhor de serviços mesmo, de prestação de serviços. Nós trabalhamos com a reabilitação ou habilitação para vida diária, para o autocuidado, a participação realmente assim no sistema não só de educação, sistema social. Nós estamos inclusive com uma nova expectativa em relação à continuidade do Camped, porque a primeira fase, as duas fases, a primeira e segunda, fizemos individualmente, com dados já existentes e fomos conferir. Agora é uma autodeclaração.
A gente sabia que essa era a fase mais difícil. Então, o que a gente gostaria realmente é que as pessoas se cadastrassem. Nós estamos só convidando que se cadastrem, né? Na verdade, elas podem... É espontâneo esse cadastramento. Nós temos as parcerias com as entidades, com os serviços da prefeitura, tanto na saúde quanto na educação, na área da assistência, para que a gente estimule essas pessoas a se cadastrarem. Fizemos também um movimento grande com as clínicas, com os serviços de saúde particulares, para que eles também nos ajudem a, na verdade, estimular as pessoas a fazerem esse cadastro. Então, a intenção da gente é que as pessoas realmente se cadastrem, porque o dado ou o diagnóstico, né, social em relação a isso é que possibilita que a gente faça realmente, estabeleça, em conjunto com a sociedade, políticas públicas que os atendam da melhor maneira possível. Dá para andar nas ruas, dá para acessar as vias públicas, como que tá? Tá difícil, muito difícil, porque a maioria não tem guia rebaixada, tem as calçadas tudo regular, não tem jeito de andar, tem que andar no meio da rua mesmo. Agora mesmo, desci do ônibus, eu fui descer do ônibus, o cara fechou a porta em mim. Fui descer do ônibus, o cara fechou a porta, porque os ônibus adaptados tá tudo quebrado. A maioria dos ônibus tudo quebrado, não tem jeito. Falta mais ajuda, né? Por exemplo, calçada, arrumar as calçadas, não pôr mesa nas calçadas, nego tá abrindo restaurante agora, nego tá pensando em pôr mesa na calçada, já tá atrapalhando. Tem uns vários lugares que já tá assim já. Eu conheço um lugar que eu sempre passo ali, tem mesa ali, tem que ficar empurrando cadeira para poder passar. Acessibilidade para mim é a gente poder caminhar igual uma pessoa normal, a gente poder subir calçada, andar em ônibus, a gente poder andar nas vias públicas sem ter algum problema, com dificuldade, né? Passar uma rua numa faixa. Acessibilidade é tudo isso para mim, ter rampas acessíveis para cadeirantes. Essa acessibilidade que a gente precisa muito nessa cidade aqui. Eles têm bastante lugar onde tem comércio, acessibilidade, mas em periferia, em bairros por aí, você não vê acessibilidade. É onde é a dificuldade do nosso povo. O que a gente observa, e aí tem um certo sentido, é que as instituições tradicionais, mesmo as escolas, né, públicas, elas também têm que se preparar para receber essas crianças. Porque realmente uma criança com deficiência, ela também tem outras necessidades diferentes de uma criança comum que não tenha deficiência. Imagine você uma criança com uma deficiência visual, né, e o método que a gente usa para a escola. Então, acho que são questões dessa natureza que a gente ainda tem pendência, sim. E tem que ter claro que isso tem que ser melhorado, tem que ser aperfeiçoado. Agora, o processo hoje é que realmente a maior parte dessas crianças possam realmente frequentar escolas comuns, para manter essa convivência coletiva de forma igual. Não saia daí. Depois do intervalo, mais informação para você. O programa Superação tem o apoio cultural Euryklinger, mobilidade com responsabilidade. Grupo Labimate, análises e ensaios de materiais. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. O programa Superação de hoje está nas ruas avaliando o quanto a população da nossa cidade conhece e respeita os direitos das pessoas com deficiência, o quanto a população sabe a respeito do que é e como aplicar a acessibilidade. Você sabia que Piracicaba é a primeira cidade do país a poder fiscalizar as vagas reservadas de estacionamento tanto para pessoas com deficiência como para idosos em locais privados de acesso público, como shoppings, hipermercados e supermercados, além de fiscalizar, multar aqueles que infringem a lei. Essa é uma conquista da cidade de Piracicaba através da Câmara de Vereadores, através do mandato de um vereador cadeirante eleito pela população de Piracicaba para defender os direitos das pessoas com deficiência na nossa cidade. Mas não adianta nada termos essa lei, termos esse decreto, se você que está nos assistindo
não nos ajudar a fiscalizar. Portanto, quando você vê um carro estacionado numa vaga reservada tanto para idosos como para deficientes e que ele não tiver a devida autorização, entre em contato com a Semutran. Os telefones são 3401 1110 e 3401 1111. É fundamental a tua fiscalização e a tua denúncia para que possamos ter uma sociedade cada vez mais educada no que tange ao direito das pessoas com deficiência. Acessibilidade e o direito de ir e vir. Pegamos carona no transporte coletivo de Piracicaba e vamos saber como está o respeito e a inclusão por aqui. A acessibilidade do nosso transporte está muito devagar, principalmente pela educação do povo. O povo é muito mal educado também e os motoristas de ônibus também, às vezes, eles, por saber que a gente está com uma deficiência, tá, para aguardar às vezes 30 segundos no ponto esperar a gente sentar, não, já pegam, já saem. A gente não acaba nem de atravessar a roleta, sentar, já acabam saindo e isso dificulta pra gente, às vezes pegar numa pessoa ou perder um controle da perna, ter que segurar, sabe? Já vi várias vezes uma pessoa com cadeirante, ele subindo a Avenida São Paulo, às vezes sem ajuda de alguém empurrando, ele mesmo, ao invés de ele pegar o ônibus, subindo a avenida. Imagina o subidão que é da avenida, né, com as próprias forças da mão, empurrando a cadeira dele. Aí alguém vai e ajuda, mas nunca vi ele no ônibus. Muito difícil você ver um cadeirante no ônibus. E a questão realmente dos ônibus, né, dos ônibus acessíveis, e inclusive tem uma legislação para ser cumprida, há todo um empenho para que isso ocorra, já houve um aumento enorme nas frotas. Piracicaba tem um porta-a-porta importante, eu estava ouvindo um programa esses dias, assistindo um programa esses dias, inclusive uma das reivindicações do cadeirante era que ele conseguisse ter um porta-a-porta numa cidade grande do estado de São Paulo, e não havia, enfim. Piracicaba tem isso, lógico que ele é limitado, não é para todo mundo, mas ele procura fazer um trabalho correto, o melhor possível, mas atende quase 300 pessoas, então não é pouca coisa, né? Há um problema, por exemplo, que aí também, aí o ônibus acessível que vai resolver, é realmente o transporte dessas pessoas para o trabalho. Enfim, que é uma das coisas que se reivindica bastante. Eu passei uma situação de ficar de pé dentro do ônibus, pessoas vendo que eu estou com a muleta e não ceder o lugar. Eu vou ser obrigado a pedir o lugar, sabendo que tem o lugar de deficiente e o lugar de idoso, eu sou obrigado a chegar na pessoa e pedir para ela, dar uma licença para mim sentar, senão a pessoa não toma a iniciativa. Mas eu tenho que tomar a iniciativa de pedir. A acessibilidade começa na tua casa, na tua rua, na tua calçada. O programa Superação está desenvolvendo a campanha de arrecadação de lacres. Se você ainda não está participando junto conosco, entre em contato com o programa Superação e participe, junte-se a nós nessa luta por mais acessibilidade, por mais direitos das pessoas com deficiência. A arrecadação desses lacres vai nos proporcionar a troca com cadeiras de rodas para pessoas que necessitam das mesmas no seu dia a dia. Participe junto conosco. Junte-se a nós nessa luta por uma sociedade mais inclusiva e mais acessível. O programa Superação tem o apoio cultural Euryklinger, mobilidade com responsabilidade. Grupo LabMate, análises e ensaios de materiais. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Aversa. E agora a pergunta é, será que as pessoas respeitam a terceira idade? Estamos aqui com o Luiz Emídio e ele vai falar um pouquinho pra gente. Luiz, fala um pouquinho pra gente, as pessoas respeitam os assentos preferenciais, respeitam a terceira idade? Até aqui respeitamos. No dia a dia do senhor, você já há 35 anos trabalhando como motorista, no dia a dia do senhor, o senhor vê muito desrespeito no assento preferencial? Como que é? Não respeita. E se o motorista fala, quer brigar ainda. Manda fazer o serviço nosso e largar lá atrás. Tem que ter muito que não dá lugar para o idoso, não. Eu já percebi no ônibus, né? Tem criança, tem a mãe que senta, põe a criança do lado, não dá lugar para o idoso. Eu já vi o motorista parando, porque, por exemplo, o que aconteceu? Tinha um jovem sentado, uma moça que estava grávida.
esse jovem não queria dar lugar. O motorista parou o ônibus e esperou. Falou que não tinha pressa enquanto ele não saísse desse lugar pra grávida. Ele ficou questão de 20 a 30 minutos pra sair. Aí o motorista falou que ia parar o ônibus e sair do ônibus. Aí que ele saiu. O ônibus, às vezes eu pego, tá lotado, as pessoas me oferecem um lugar. Vem quando aparece um abusadinho que ocupa lugar de deficiente. Como no trânsito, no estacionamento do trânsito. Tem o box de deficiente físico. Você tem credencial para poder estacionar ali e colocar lá no painel do carro. Mas tem gente que é abusado, que não respeita os direitos dos outros. Mas o que eu vejo bastante gente aí não tem respeito, não. Ninguém empurra, fala, por que esses velhos estão andando na rua, por que não está dormindo? Isso aí não é coisa para falar, né? Não é porque a gente velho está falando isso, né? Tem muitas pessoas que respeitam, inclusive os pessoal que tem mais de 40, 50 anos daí para lá. Mas uma quantia de os jovens, a maioria adolescente assim, não respeita, porque talvez eles pensem que velho é velho e é lixo, é trapo, né? E quando o feliz deles se chegar a essa idade andando com saúde, conseguindo trabalhar para sobreviver. Respeito a terceira idade. Eu vejo que os caminhos são sempre esses de orientação social. Eu acho que é por aí que a gente, à medida em que a gente acesse essas pessoas por algum meio social, seja ele educação, saúde, assistência, trabalho, quando a gente acessa essas pessoas ou elas nos acessam, elas teriam que receber realmente todas essas informações. Não é um trabalho simples, não é um trabalho fácil, não é alguma coisa que a gente muda assim de um dia para o outro. Até porque a legislação maior que a lei federal, ela também não é de acesso fácil para todo mundo. Então, nós temos que traduzir isso muitas vezes em alguma ação menor e mais aproximada da vida dessas pessoas, para que elas possam entender esse processo. Só pelo fato de estar vivendo aí, estar batalhando, acho que isso daí tá bom demais, estamos vivendo, tá bom demais, né? Enquanto tem saúde, vamos tocando. O deficiente que está me vendo vai atrás do esporte, vai atrás de, sei lá, de pessoas, conversar, ver que o mundo não tá só naquilo que ele imagina que é um bicho de 7 cabeças, que, nossa, ninguém vai me aceitar. Acho que nós somos muito mais do que apenas a deficiência nossa, né? Tem que ir atrás do esporte. Eu falo muito do esporte porque é o que eu amo. Então, tem que ir atrás daquilo que vai fazer bem para ele. No Engenho Central foram colocados mais de 22 mil metros quadrados de piso intertravado, promovendo a acessibilidade nesse ponto turístico que é referência na cidade de Piracicaba para todo o Brasil. Além disso, só nesse ano de 2012 foram mais de R$250 mil aqui na cidade de Piracicaba investidos em guias rebaixadas, proporcionando a acessibilidade para cadeirantes, mães com carrinho de bebê e todas aquelas pessoas que têm uma mobilidade reduzida. Existe um movimento que deficiência alguma pode parar. É o movimento em prol das ações positivas. Junte-se a nós você também em prol dessas ações, promovendo uma sociedade cada dia mais acessível e cada dia mais inclusiva. O programa Superação de hoje fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem.
O programa Superação tem o apoio cultural Euroclinger, mobilidade com responsabilidade. Grupo Labmate, análises e ensaios de materiais. Frias Neto, consultoria de imóveis. E Honda Versa.